Política ES, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo. Olá, bem-vindo, eu sou Vitor Taveira, você está assistindo ou ouvindo Política ES, programa do Século Diário sobre política e poder aqui no nosso estado do Espírito Santo. Lembro sempre que o Século Diário está no YouTube, nas plataformas de áudio. Curta, siga, compartilhe, comente, dê relevância a esse conteúdo sobre o nosso estado. Você encontra a gente também no Instagram, @tvséculo, e no seculodiario.com.br, com várias notícias sobre o Espírito Santo. Hoje estamos recebendo aqui o consultor em marketing político, escritor e professor Darlan Campos, que está lançando esse livro, Planejamento Estratégico de Campanha Eleitoral, pela Taco Editora, está fresquinho, inclusive circulando aí, vai circular ainda pelo Brasil e ser lançado no Espírito Santo, não é isso, Darlan? Exato. Vitor, primeiro agradecer o convite seu do Século, estar aqui compartilhando num espaço tão privilegiado como esse. Nosso quarto livro produzido, o terceiro solo, né? O primeiro lancei em 2017, o segundo em 2019, em 2022 lançamos um livro coletivo com 50 autores consultores do Brasil, e essa obra vem ser a nossa quarta obra. Lançamos em Brasília agora, no início de fevereiro, e vamos aí passar por Alagoas, São Paulo, Santa Catarina e no Espírito Santo também, lançando essa obra para todos aqueles que se interessam pelo tema ou vão ser pré-candidatos, estão na atividade política, com certeza vai ser bem útil. Esse aqui nós vamos sortear aí para os nossos assinantes, então você pode entrar lá no canal, né, assinar por valores, né, simbólicos aí para contribuir com esse programa e também ter acesso, né, poder concorrer ao sorteio, né, mas também como que pode acessar quem quiser? Está à venda lá no nosso site, República Marketing Político, tudo junto, .com.br, também lá nos nossos canais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, Darlan Campos, Darlan_Campos, você encontra lá todas as informações para adquirir. Vamos colocar o site aqui na descrição do programa, né? republicamarketingpolitico.com.br. Acessar. E é um livro muito didático, assim, né? Uma linguagem simples também. Eu achei muito interessante para quem quer estar nesse processo de candidatar. Então, ele sai em um bom momento, né? Que as pré-candidaturas já estão se movimentando e traz alguns elementos importantes. Eu queria que você começasse falando do que um dos pontos ali, que é a própria crítica ao marketing político. Como olhar criticamente o que a sociedade espera, o que os candidatos esperam e o que esse marketing político de fato pode fazer, né? Perfeito. Primeiro, a gente tem que entender que há, de forma geral, Vitor, um olhar de incompreensão sobre a atividade. Parte da imprensa e da sociedade muitas vezes não consegue compreender o que é essa atividade, e também um pouco de culpa daquilo que foi a década de 90, de 2000, onde muitas vezes os consultores de marketing político, eles ocuparam o holofote, inclusive, mais do que os candidatos, em alguns contextos e em determinados momentos. O que a gente pode estabelecer? Primeiro, as críticas ao marketing político vêm, em geral, dando a ela uma responsabilidade de ter gerado as características que permeiam a política atual. Uma das características do momento que a gente vive, isso não só no Brasil, mas também em todo o Ocidente, é de uma política onde você tem uma discussão que foge um pouco da discussão conceitual, programática. Então, se você for ler os discursos, eu já tive a oportunidade de ler, por exemplo, os discursos da primeira legislatura do Brasil, lá em 1826, você vai ver uma profundidade, uma preparação da classe política muito maior para fazer os debates daquele tempo. Então você vai tendo um esvaziamento desse processo. Por quê? Porque nós vemos um momento onde a forma ocupa um lugar de destaque. E no momento onde a forma ocupa um lugar de destaque, na medida em que os políticos querem se aproximar do seu eleitor, ele utiliza as características do seu tempo. Então, para citar uma comparação, né, eu tenho um político mineiro chamado Bernardo Pereira de Vasconcelos, foi inclusive fundador do Partido Conservador em 1832, que ele escreve uma carta aos mineiros, né, aos brasileiros, onde era uma carta que tinha 38 páginas. Era uma carta de 38 páginas. Então, você não imagina hoje um político enviando um documento para os seus eleitores de 38 páginas. Por quê? Porque as pessoas elas estão lendo cada vez menos. Então, esse processo traz um elemento fundamental da gente entender o tempo. Então, talvez a atuação do marketing político hoje, e aí sobrepondo essas críticas, está muito mais de acordo com a realidade atual do que ela foi produtora do que a gente vive hoje enquanto realidade. Você diferencia também marketing governamental de marketing eleitoral, né? São duas facetas do marketing político.
Teoricamente, o marketing eleitoral, eu tenho um elemento fundamental que ele é historicamente datado. Então, por lei, eu tenho a campanha começa e termina. Esse é o marketing eleitoral. Ele é de curto prazo, então a mensagem é uma mensagem muito mais persuasiva. A gente usa uma metáfora que é a metáfora do atletismo. Então, o marketing eleitoral é uma corrida de 100 metros. Um corredor de 100 metros, ele tem que treinar características específicas. Ele precisa ter um sprint, ele precisa ter velocidade, ele precisa ter explosão. Agora, o marketing governamental, nós estamos falando de todo aquele período que não é eleição. Então, nós estamos falando de uma maratona. Na maratona, não importa eu largar na frente. O que importa é eu conseguir dosar a minha velocidade, a minha energia, para chegar até o final da maratona bem. Então, no marketing eleitoral, eu tenho características próprias desse processo, e no marketing governamental eu tenho outras características presentes nessa dimensão. São duas diferenciações, estratégias diferentes colocadas em prática em cada uma dessas realidades. Agora, você fala que na prática a campanha eleitoral é dividida em 3 partes: pesquisa, estratégia e comunicação. E nós já estamos, assim, para a maioria dos candidatos, pelo menos aqueles que querem ser competitivos, já estão nesse período de pré-campanha, né? Como é que se dá esse processo? São etapas? Eles são em paralelos? O que você entende como essa pesquisa e essa definição estratégica? Perfeito. Acho que o primeiro vale a pena um elemento diferenciador, que é o que a gente chama de pré-campanha e campanha, né? Primeiro, nós estamos vivendo um momento em que a pré-campanha ela ocupa uma função até mais importante do que a campanha. E a mudança legislativa é fundamental, né? Desde as últimas eleições, Perfeito. quando o TSE modifica, essa pré-campanha passa a ganhar um certo protagonismo. Essa modificação ela acontece exatamente em 2017. Então, até 2017, você tinha um medo dos candidatos de se movimentar muito antes do período eleitoral. E aí, você vai ter, lembrando, de 2014 para antes, a gente tinha as campanhas de 90 dias. Então, a partir de 17, você tem a diminuição do tempo de campanha, e isso faz com que 45 dias você tenha um desafio de passar uma mensagem. Então, a campanha é momento de colheita. Então, eu preciso lançar a semente nesse momento, isso é fundamental. Então, trabalhar bem a pré-campanha. Então, não importa o candidato ter o teto na campanha, ele precisa trabalhar bem a pré-campanha, e quem está em mandato tem uma vantagem sempre, sai na frente, porque ele tem uma estrutura, ele tem uma possibilidade, ele tem acesso à imprensa, então tudo isso traz para ele um diferencial importante para ele aproveitar esse processo. Numa campanha, a gente primeiro sempre olha numa perspectiva diagnóstica, ou seja, entender a realidade, pensar a realidade e, a partir dela, entender por que cada contexto é um contexto específico. Normalmente, a gente utiliza 2 ferramentas de pesquisa, né? A gente utiliza uma ferramenta quantitativa, onde a gente vai ter uma série de elementos ali para quantificar aquela realidade e trazer alguns números, desde aprovação de governo, desde rejeição dos candidatos, desde sentimento do eleitor ali naquele processo. E eu tenho as pesquisas qualitativas, que pode ser grupo focal, entrevista em profundidade, pode ser uma etnografia. Então, pode ser diversas ferramentas do campo qualitativo que vão me dar outras perspectivas. Na qualitativa, eu estou preocupado com o sentimento, com a visão de mundo, com a percepção da realidade. Porque, no final das contas, o marketing político trabalha com percepções. A nossa capacidade de interferência e de construção de alternativas de comunicação está muito conectada com a perspectiva de quais são as percepções. E aí a gente entra numa realidade em que o ser e o parecer ocupam lugares diferentes, né? Nós vivemos uma era onde o parecer é tão ou mais importante do que ser. Um político parecer honesto é tão ou mais importante do que ele ser honesto, no sentido de que a percepção das pessoas na hora de se relacionar com ele é algo fundamental. E por isso a gente vai construindo esse processo sempre a partir de pesquisa. A partir da pesquisa, você vai para um planejamento. Nesse planejamento, você vai colocar, e a gente acredita que não tem campanha profissional tem que ter planejamento. E aí você vai, a partir dos recursos disponíveis, porque a campanha eleitoral ela é um espaço onde, normalmente, você tem sempre menos recursos do que você necessitava. Então, ela é uma empresa, entre aspas, no qual a gente tem menos recursos do que precisava e a gente vai ter que escolher. É a metáfora do cobertor curto. Ou eu cubro a cabeça ou eu cubro os pés. E a partir disso você vai ter que escolher quais ferramentas você vai utilizar e as estratégias que você vai construir a partir desse processo na construção da sua campanha. Então, uma campanha profissional ela perpassa sempre com pesquisa, planejamento
e estratégia. Quando a gente vai para um nível de campanha de vereança, a gente sabe que muitas vezes o recurso não tem disponível para fazer pesquisa que tem um custo elevado. Então, mas isso não quer dizer que você não precisa ter dados. Você tem uma série de dados públicos, você tem pesquisas nacionais que estão disponíveis mensalmente aí de diversos institutos. Você tem o IBGE que traz uma série de dados. No caso do Espírito Santo, você tem o Instituto Jones que também traz uma série de estudos e dados. Ou seja, independente da campanha pequena ou grande, existem dados disponíveis para a gente ir atrás e, quando possível, pesquisa qualitativa e quantitativa para complementar todos esses dados. Porque tem essa questão, assim, você fala em identidade, marca política e imagem política, né? O risco de você construir uma candidatura que, na verdade, ela vai ser guiada pelas pesquisas de mercado, dizendo assim, o eleitor quer isso, eu vou entregar um candidato que representa isso, que é a maioria, porque ele vai ter mais chance de ganhar. Só que isso também entra naquela coisa, quer dizer, se isso não faz parte da identidade dele, pode soar falso, né? Então, imagem e identidade tem que ser coisa que tem que ter minimamente uma relação forte. Perfeito. Tem um autor francês chamado Guy Debord, que escreveu um livro chamado A Sociedade do Espetáculo, né? Ele escreveu em 67. E aí ele traz um elemento interessante, que é o seguinte, ele defende a tese de que nós vivemos numa sociedade onde as relações sociais são permeadas pela imagem. Ou seja, ninguém conhece o Vitor na profundidade. As pessoas conhecem uma face do Vitor. O Vitor passa por diferentes espaços sociais. Tem o Vitor profissional, tem o Vitor família, tem o Vitor com os amigos, tem o Vitor no futebol, aqui, ali, religião se tiver e tudo mais. Então, eu tenho diversas facetas. A grande questão é que, quando chega um processo eleitoral, qual das facetas vão ser mais evidenciadas? E aí existe um elemento fundamental. É possível construir uma imagem pensando apenas num processo eleitoral? É possível. Entretanto, o custo disso no médio prazo é muito alto. Então isso pode dar certo para uma eleição. Agora, possivelmente isso vai dar ruim no curto prazo. Então se a gente pega, por exemplo, um case aí nacional, por exemplo, do João Dória, você percebe ali uma construção em que o marketing talvez ultrapassou uma linha um pouco além daquilo que ele poderia construir. Era um cara de uma classe alta, colocou uma pegada muito, muito de simplicidade, se vestia de gari. Então você tinha uma construção ali, talvez que ultrapassou um processo de construção. E aí a gente vê hoje o quanto que isso se esvai no médio prazo. E o Sérgio Meneghelli, ao contrário, ele conseguiu transmitir uma autenticidade em certas ações nesse mesmo sentido, né? É curioso, que pode ser uma boa construção política, enfim. E você tem uma característica importante para os tempos de hoje, Vitor, é essa que é a característica da autenticidade. As pessoas esperam algo autêntico. Não é à toa que, nos tempos de hoje, a melhor propaganda é aquela que não parece propaganda. Qual a propaganda que converte cada vez mais do ponto de vista de marketing e publicidade comercial? É aquela que tem menos cara de propaganda. Então, na classe política isso também tem uma realidade. Quanto menos floreado e menos propaganda aparece aquilo, menos forçado, mais você consegue se conectar com o eleitor. O Eduardo Max, que esteve aqui no programa Pocando pelo Mundo, ele é um publicitário, né, de renome internacional, capixaba, ele falou justamente isso. Eu não quero uma publicidade que interrompa as pessoas, né, para vender uma coisa, justamente uma coisa que flua, né, que agrade. Faça parte do dia a dia, faça parte, né, componha. Essa entrevista, inclusive, está aí no canal do Século, né? Quem quiser acompanhar, está muito interessante. Eu queria perguntar uma coisa assim, por exemplo, dá tempo de mudar a estratégia no meio da campanha? Porque a estratégia é uma coisa muito grande, vale a pena isso? É arriscado porque é muito complexo. É claro que nós temos, acredito que numa grande campanha onde você tem esse acompanhamento, você pode acompanhar o eleitorado mais a fundo, dá. Agora, em uma campanha menor, é um pouco complexo, não? Numa campanha você consegue fazer ajustes, você não consegue dar um cavalo de pau. Então esse processo, depois que você constrói uma linha de narrativa, essa linha vai tendo que ter um processo de construção. Um desafio que a gente tem nas campanhas é que hoje a gente vive o que a gente chama de, parafraseando Marx, né? A gente vive um fetiche da novidade, né? Ou seja, qual que é? Tudo aquilo que é novo é sedutor. Quando na realidade, em comunicação, frequência e volume é fundamental. Então, eu preciso que a minha mensagem seja repetitiva. Então, se eu defino uma mensagem clara,
que eu tenho clareza de que essa mensagem se conecta com o eleitor, nós vivemos a era da economia da atenção, onde a nossa atenção ela está extremamente dividida. Isso significa o quê? Que nós estamos competindo com diversas outras dimensões pela atenção do eleitor. Lembrando que o eleitor médio, ele não está conectado com a política. Então eu tenho um tema que ele não tem afeição, me conectando com algo que eu preciso falar com ele. Então eu preciso ter o quê? Repetição. E aí esse desafio nosso de ter uma mensagem clara e repetitiva. Você traz uma coisa muito interessante, que as leis do voto, né, que definem diferença, procrastinação e efemeridade. Perfeito. É um professor chamado Cid Pacheco, já falecido. Ele escreveu um livro em 94 e ele traz essa dimensão que eu acho que é muito útil para a gente, né? Primeira lei seria a lei da indiferença, que ele chama a atenção. É o seguinte: os eleitores não estão atentos aos apelos da campanha. Isso significa o quê? Agora, falar de eleição é uma perda de tempo para o político. O que ele tem que fazer agora? Construir a sua imagem, se mostrar perto do eleitor, se mostrar conectado, se mostrar preocupado com a realidade. Agora, falar da eleição, por quê? Porque daqui até a eleição tem muito tempo. O eleitor ainda está preocupado se ele vai conseguir trabalhar até o final do mês, se ele vai ter um emprego, se ele vai conseguir comprar um ovo de Páscoa para o filho, se ele vai conseguir comprar um material escolar que vai precisar daqui a pouco. Então tem uma série de outras preocupações do eleitor médio que não é sobre a eleição. Vai chegar a hora. Lei da indiferença. Lei da efemeridade. É a perspectiva de que o voto ele tem um baixo valor. Se ele tem um baixo valor, uma parcela importante dos eleitores acaba trocando esse voto por alguma coisa. Alguns vão trocar por coisas, por dinheiro, por alguma benesse, mas uma parcela do eleitor vai trocar por atenção, por às vezes alguma conexão afetiva. Então eu tenho essa perspectiva de que o eleitor, uma parcela deles, vê no voto algo menos importante, então acaba trocando isso por alguma possibilidade futura de ganho e tudo mais. Uma terceira perspectiva, que é essa lei da procrastinação, que é o quê? O voto ele é um custo na concepção do eleitor. Se ele é um custo, eu deixo ele para última hora. Aí uma parcela dessa volatilidade do voto que a gente tem tido nos últimos tempos está muito conectado a isso. A gente tem pesquisas, Vitor, que na semana da eleição eu tenho 25% dos votos majoritários ainda não foram decididos numa majoritária. 25% você decide qualquer eleição. Na semana da eleição eu tenho 40% dos votos proporcionais. Então, o candidato a vereador que vai ser candidato, ele tem que estar na última semana de campanha como? No pico da operação dele. No mais na rua, com mais agenda, com mais volume de campanha. Assim também o candidato majoritário. Por quê? O fim de semana está decidindo muitas eleições. Exato. Nesse planejamento, quer dizer, ele é fundamental exatamente por isso. Como otimizar os recursos, porque você também não pode botar só o recurso na última semana. Você vai ter que estar na rua, você vai ter que estar com material, vai ter que estar um monte de coisa, mas a estratégia de última que também é mais complexa, né? Hoje em dia é isso, é rede, sociais, né? E pé na rua. Acho que tem essa... então tem dinheiro também que tem que entrar, né? Claro que assim, depende da campanha, depende da conjuntura do município, do cargo e tudo mais, mas assim, tem que ser feito um cálculo bom nesse sentido, né? E cada vez mais essa questão das tecnologias é importante, né? Mas tem uma questão que você trouxe, né, uma frase que você traz no livro, que é a modernidade de uma campanha reside, antes de tudo, na inteligência e não em máquinas, né? Porque muito se fala aí dessa nova realidade, das tecnologias. Como é que você vê como atuar nesse sentido, em pequenas e em grandes campanhas? Perfeito. Primeiro ponto fundamental é perceber que nós vivemos um momento em que há uma equiparação tecnológica. Então, a campanha de 2024 vai ser a campanha mais equiparada tecnologicamente da história. Ou seja, não vai ter nenhuma candidatura que vai ter algum programa mágico, alguma inteligência artificial mágica. Em geral, as ferramentas estão aí e estão disponíveis para todo mundo que quiser usar. Ponto. Então, esse é um ponto fundamental. Ou seja, a gente tem um corte tecnológico, independente do tamanho da eleição e do tamanho da candidatura, com mais recursos, com menos recursos, eu tenho uma igualdade tecnológica. Uma possibilidade de igualdade, porque eu preciso de recursos também para adquirir esse processo, mas eu tenho uma possibilidade de igualdade. Coisa que antigamente não. Definir a eleição, eu tenho uma câmera profissional que eu trouxe de Hollywood que traz uma determinada lente, que para o programa de TV traz uma coloração diferente para a imagem, que traz... Eu tinha diferenciais de algumas campanhas que tinham mais recursos e de outras. Nessa eu tenho uma equiparação geral. Segundo ponto é perceber que o avanço da tecnologia, ele traz
algumas realidades. Muito se ouviu falar de que o papel ia acabar com o advento da internet, adentrando nas campanhas eleitorais, e o que a gente vê não é isso. O que a gente vê é que a campanha ideal é uma campanha que tem uma mensagem única, traduzida nas linguagens de cada meio. O papel continua importante, especialmente quando você fala com classe D e E. O papel é importante. Talvez, se eu for fazer uma ação de comunicação na classe AB, num território de classe média, o papel vai ter menos importância, porque é um público que vai gostar menos de receber em papel. Mas talvez o impulsionamento cumpra uma função para chegar naquele território. Então, as campanhas agora elas vão ter cada vez mais esse cross. Eu vou na linguagem da TV, na linguagem do rádio, na linguagem da internet, na linguagem da rua, que continua cumprindo um papel fundamental, estabelecer o processo. A mesma mensagem, cada um com uma linguagem diferente. Esse é o desafio das campanhas do século XXI. É chegar nos diferentes públicos de maneira... Claro que é muito diferente também a campanha proporcional, né, para o legislativo, da majoritária para o executivo, porque para o executivo você tem que conquistar a maioria, né? Para o legislativo, para você ser eleito, você não precisa... Você pode focar num público específico ali e com esse público, seja territorial, ou seja uma identidade, ou seja num grupo religioso, você pode focar aí, né? É mais fácil manter essa imagem que você falou, né? Uma mensagem repetitiva, uma mensagem consolidada aí, né? Então tem uma diferença muito grande. Mas eu queria falar assim, por exemplo, nessas pequenas campanhas que não tem dinheiro, como fazer? Eu não tenho dinheiro para contratar um marqueteiro. Perfeito. Eu não tenho, né? Enfim. Como eu diminuo o custo de uma campanha? Primeiro, não existe campanha sem custo. Porque eu tenho custo. Eu tenho no mínimo custo de tempo, você vai ter que parar, você vai ter que conversar com as pessoas. Você vai na casa de alguém tomar um café, você vai levar um pão e um salame. Você vai almoçar com alguém, você vai pagar o almoço da pessoa às vezes, tal. Você vai chamar para tomar um café na padaria, você vai pagar. Você vai ter que se locomover. Então vai ter custo. Eu posso pensar em baixo custo ou um custo maior, ponto. Dito isso, a gente tem que pensar que numa campanha de baixo custo, duas coisas ajudam a melhorar o custo de uma campanha. Tempo e pessoas. Tempo. Quanto mais antecedência eu começar, mais eu consigo diluir o custo dessa campanha. Quanto mais próximo da eleição eu deixar para trabalhar, mais cara é a minha campanha. Esse é um ponto fundamental. E segundo, quanto mais voluntários, campanhas que engajam eu tenho no meu projeto, melhor eu consigo pensar em redução de custos. Às vezes eu tenho um colega que é profissional disso, daquilo, que me consegue me auxiliar nesse processo. Então, isso é algo fundamental. Recursos e pessoas, né? Falando ainda sobre a campanha de vereador, é importante pensar que no candidato a vereador, ele não tem que se preocupar com quem não gosta dele. Ele tem que se preocupar com quem gosta dele. O que isso significa? A maioria dos candidatos a vereadores vão ser eleitos com 1 ou 2% dos votos. Exatamente. Isso significa o quê? Que de cada 100 pessoas da sua cidade, 2 precisam gostar de você. Você não precisa que 50 gostem de você. Você precisa de 2. Então não tem problema se 50 não gostam de você. Você precisa que 2 gostem de você. Então, é um foco naquilo que é mais próximo, naquilo que está. E a territorialidade cumpre uma função fundamental nas campanhas de vereador. Em geral, a maioria dos candidatos a vereador são candidatos territoriais. Eu tenho alguns que perpassam uma realidade que eu tenho ou um cunho ideológico, ou um cunho de categoria, né? Ou eu sou um herdeiro, né? Eu tenho um padrinho político muito forte, um pai, um tio. Então, eu tenho perfis diferentes para pensar essa campanha de vereador. Em caso de categoria também, é um público específico, né? Você sabe onde isso, você tem que demarcar territorialmente onde está essa categoria. Onde tá. Mas, em geral, essa campanha de categoria ela tem um desafio que ela é mais ampla no território. Híbrida em todo o território, né? Então, em geral, essa campanha ela é mais custosa, porque eu preciso achar esse cara tá numa ponta da cidade, na outra ponta da cidade. Então, esses são os desafios de se conectar, né? Uma conta que eu gosto de sugerir para os candidatos a vereador é de pensar um tamanho de território pelo menos 20 vezes a quantidade de voto que você precisa. Vamos dizer que eu quisesse ser candidato, o João quer ser candidato a vereador. E o João, ele é um candidato do sindicato das empresas de impressora do Espírito Santo, que tem uma sede na cidade. Quantas empresas de impressora eu tenho? Poucas. Quantos funcionários eu tenho conectados? Então, é um universo tão pequeno que só isso não basta para eleger ele. Ele vai precisar o quê? Pensar em outros conglomerados. O que eu quero dizer? Se você precisa de 1.000 votos para se eleger,
a sua conta é essa, o que você vai fazer? Meus votos vezes 20, eu preciso de um território ou de um público do tamanho de pelo menos 20 mil pessoas para atacar esse público e buscar esses 1.000 votos que eu preciso. Por quê? Porque se eu não fizer isso, eu corro o risco de ser atacado. Então, se eu colocar 2, 3 candidatos na sua base, eu acabo com a sua votação. Então, esse é um processo desafiador que o candidato, especialmente que está na oposição, por exemplo, sofre. A oposição à máquina sofre quando é candidato a vereador. E o que você considera os erros mais comuns assim que acontecem nas campanhas? Primeiro é entender, nós estamos evoluindo, mas ainda é não perceber que campanha precisa ser profissional. Então, a campanha precisa ser profissional e aí não importa se ela tem mais recurso ou menos recurso. Campanha não se faz mais campanha de forma amadora. Campanha vitoriosa, ela precisa ter construção profissional. Muito se fala, por exemplo, da campanha do Bolsonaro, mas o Bolsonaro tinha 3 institutos de pesquisa cobrindo a eleição diariamente para ele, né? Eu tenho colegas que cobriram essa eleição, por exemplo, quanto instituto de pesquisa, e eles tinham 3 pesquisas. Então, para fora, o discurso é que não usa pesquisa, que pesquisa fraudulenta, mas internamente tinha números que baseavam uma série de ações que eram tomadas. Então, campanha tem que ser profissional. Independente do discurso que você for utilizar para fora, internamente essa campanha tem que ser profissional. Segundo ponto é não avaliar a sua candidatura de forma correta. Todo mundo acha que vai ganhar. Mas será que a sua campanha é para vencer? Você tem as condições necessárias para vencer? Você tem os apoios necessários para construir a sua campanha? O recurso mínimo para poder fazer as estratégias que você precisa? Porque eu tenho campanha que é para vencer, mas eu tenho campanha que é para posicionar o nome, que é para pensar numa próxima eleição, que é para construir isso tem que estar na estratégia, né? Exatamente. Para fora, da porta para fora, toda a campanha é para ganhar. Mas da porta para dentro eu tenho que avaliar com racionalidade qual a capacidade que eu tenho. Então, às vezes, a gente tem que parar de achar que um projeto político eu tenho que pensar ele só para uma eleição. Um projeto político eu tenho que pensar ele para além. E aí a gente vai ter, especialmente no campo da esquerda, muitas campanhas que são campanhas muito mais para posicionar, para colocar um determinado debate na sociedade. Então, qual é o papel da minha campanha? É posicionar o meu nome para uma próxima disputa, é posicionar o processo de construção. Então, se a gente pega quantos atores aí a gente não foi vendo galgando espaços em disputa eleitoral, por quê? Nada que a gente tenha, a não ser uma grave crise de imagem, nada supera o papel de uma campanha na construção da imagem de um político. Por quê? Porque na campanha eu tenho recurso, em geral eu tenho mais recurso do que eu tenho fora dele. Segundo, eu tenho a atenção do eleitor em algum momento. Então, é um momento exato para construir determinadas imagens, seja para mudar uma imagem ou seja para construir uma imagem para o futuro. E agora falando de acertos, você tem algum caso, cases, assim para dizer, né, de campanhas que deram certo, que são exemplo de algum desses elementos todos que você falou aqui durante a entrevista? Tanto campanhas pequenas como grandes, eu queria Perfeito. saber. Na eleição de 20, a gente estava em 4 projetos majoritários, né? Tivemos com o Sérgio Vidigal, contribuindo na eleição de Vidigal, com Arnaldinho Borgo em Vila Velha, com Vitor Coelho em Cachoeiro de Itapemirim, e estávamos numa campanha também em Cariacica, que não foi o segundo turno. E o que a gente vai perceber nesses processos? Eram processos que tinham características diferentes. E como compreender a realidade faz todo sentido na hora da perspectiva estratégica. Para dar um exemplo da campanha do Arnaldinho, você pega o gasto em mídia, por exemplo, na campanha do Arnaldinho, você vai perceber que nós gastamos lá 50% da verba, por exemplo, no canal YouTube e 50% no Facebook. Os nossos adversários gastaram 97% no Facebook. Então, quando você ia para o YouTube, você não tinha disputa, o custo estava baixo e a gente utilizava uma comunicação, porque hoje quem não liga o YouTube na TV e deixa rodando lá? Então, você tinha um processo, então as estratégias precisam ser colocadas de acordo com o processo do cenário. E um segundo elemento quando a gente compara a Serra com Vila Velha naquele momento, as pesquisas na Serra mostravam para a gente o quê? Que não havia ainda um cansaço da disputa fla-flu dos principais atores políticos da cidade. Quando a gente chegava em Vila Velha, havia um desgaste. Os prefeitos que vieram, Rodney, Neucimar, depois o Max, tiveram dificuldade de se conectar com o eleitor. Então havia um sentimento do eleitor de que a gente queria algo novo. Não necessariamente esse algo novo tinha que ser o Arnaldinho, podia ser um outro nome. Aí veio um mérito da campanha de conseguir se conectar. Talvez não era o candidato mais preparado
termos de experiência, talvez não era a candidatura que tinha o maior número de recursos, mas naquele momento foi a candidatura que conseguiu se conectar melhor com o eleitor. Importante, vence a eleição quem consegue se conectar melhor com o eleitor. Quando a gente olha para Cachoeiro, por exemplo, que era um processo de sucessão, as pesquisas mostravam, o Vitor teve uma primeira eleição muito fruto, o irmão dele era deputado estadual e falece em 2015, né? E aí gera uma comoção, Glauber Coelho, que ia ser candidato a prefeito do grupo. Então, colocam o Vitor, que não tinha uma perspectiva de política, era o irmão que era o agente político da família, e aí ele vem para a eleição. O que acontece? Ele é eleito com a maior votação da história da cidade. Quando chega na segunda eleição, você tem a classe política entende que o Vitor não conseguiria ser reeleito. Não é à toa que nós temos 13 candidatos em 2020 lá. Ele mais 12. Então, o que isso significa? Aí a estratégia foi sendo construída para mostrar aquilo que foi realizado, para fazer um processo de construção de imagem e dar protagonismo para o Vitor no processo de realização do seu mandato, né? Resultado final, ele teve a segunda maior votação da história da cidade. A primeira foi na primeira eleição, a segunda foi na segunda eleição. Um projeto de reeleição com uma vitória expressiva é sempre muito difícil, porque você, em geral, tem um desgaste de um primeiro mandato, às vezes o sentimento de mudança, ele é... Então, por isso que eu diria que entender o clima da cidade é fundamental para tomar as decisões que precisam ser tomadas. Beleza, quer algo mais que você queira comentar para finalizar? Não, só sugerir para os candidatos e para quem vai disputar a eleição que é importante profissionalizar. Não importa se a sua campanha seja grande ou seja pequena, é importante profissionalizar. Queria deixar à disposição aí o nosso livro, para quem quiser se aprofundar, estudar, se preparar melhor para essa eleição. Acho que ele vai trazer uma contribuição. O nosso papel aqui é também devolver para a sociedade aquilo que a gente tem tido na nossa experiência com campanha, tocando campanha também, pensando campanha eleitoral. E, para finalizar, seguir a gente nos nossos canais, estamos lá no Instagram, Darlan_Campos. Vai ser um prazer a gente interagir por aí nas redes sociais. Beleza, obrigado, Darlan Campos. Então fica aí a recomendação, né, do livro para quem quiser acompanhar. Lembrando que o Politicast é o programa semanal do Século Diário. Você ainda não curte nas plataformas de áudio, no YouTube, dá um joinha lá para receber em primeira mão as notificações. Produção e locução minha, Vitor Taveira, apoio técnico do Tony Braga, aqui hoje no estúdio 42B. E lembro também que o Século Diário está todo dia com novidades, né, no nosso jornal, com a equipe de jornalistas do séculodiario.com.br, trazendo sempre notícias, informações, análises sobre o Espírito Santo. O livro vai ser sorteado, então acompanhe aí nossos canais, acompanhe o Instagram, @tvséculo, acompanhe também o nosso YouTube, né? Assine lá o canal para concorrer. E voltamos aí, seguiremos acompanhando, né, semanalmente, toda quinta-feira, a partir das 17 horas, a movimentação política. E obrigado, Alan. Espero que essa entrevista possa chegar aí a muitos pré-candidatos também, né, que estão aí se movimentando, que trouxe informações muito importantes, e também para quem está interessado na política em geral, né, que é muito bom entender também essas engrenagens e esses elementos que compõem as candidaturas. Obrigado pelo convite. Ficamos à disposição sempre que precisar. Valeu, até logo. Política ES, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo.